Olá pessoal, nós estamos hoje na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Estamos hoje com o nosso professor Ronaldo Vasconcelos. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a ele 10 perguntas, que talvez seria a sua pergunta. E nós vamos ver quais serão as respostas do professor Ronaldo Vasconcelos. Não perca esse vídeo. Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta para o Ronaldo Vasconcelos. Qual é mais indicado peso e idade para o início reprodutivo, Ronaldo? Donizete, isso varia muito da classificação das raças. Se você tem uma raça mini, normalmente ela se reproduz mais rápido. Se você tem uma raça gigante, a reprodução é um pouco mais tardia. Não existe um padrão para que você possa estabelecer para todas as raças de coelho. Você tem a mini, pequena, a média e a gigante. Então, à medida que os coelhos, as classificações são de animais maiores, essa reprodução e o peso vai depender da raça. Por exemplo, essa classificação você uniformiza um pouco uma série de informações em relação aos seus índices zootécnicos. Uma raça pequena e mini, com 3 meses, com 120 dias, ela já dá início à reprodução. Uma raça gigante, você vai esperar que o reprodutor, um bom reprodutor, ele tenha habilidade para a sua função reprodutiva a partir de 7 meses de idade. As raças médias variam entre 5 e 6 meses. Então, ao você optar por uma raça, pegue mais informações sobre o material que você está pegando para que você possa executar um manejo recomendado. Aí você pode pensar, mas a coelha já deu cio com 3 meses, mas ela está nova, ela ainda está crescendo, ela ainda está formando de forma correta o seu aparelho reprodutor e você pode interromper esse processo se utiliza a coelha para reproduzir mais cedo. Aí o macho ainda não tem habilidade total para formar espermatozoides viáveis em quantidade que lhe dê uma seguridade boa para a reprodução. Então vamos fazer a segunda pergunta ao nosso professor Ronaldo Vasconcelos. Ronaldo, qual é a melhor raça ou a raça que mais resiste ao calor? Olha, Donizete, é uma pergunta bastante ampla, porque o calor, quanto de calor? Então a gente precisa ter essa ideia, porque até no calor é preciso que estabeleça um limite, que chega um momento em que os animais não têm condição de um suporte para uma elevação térmica tão alta, acima de 35 graus, com a umidade relativa entre 60% e 80%. Isso aumenta a sensação térmica para o animal e não tem raça uma melhor do que a outra. Existem raças mais resistentes, mais adaptáveis, e isso pode variar muito de região para região. Aqui, para mim, por exemplo, eu tenho uma gaiola aqui, onde eu tenho uma coelha borboleta. Para mim, eu tenho 3 raças aqui: gigante, de Flandres, Nova Zelândia e borboleta francês. Mestiça de borboleta francês, que eu não tenho lipudo. Como aqui é uma região muito quente, e nós estamos passando por um processo de calor bastante elevado agora, nesse mês de novembro, as raças que estão mais adaptadas à borboleta francesa, eu vou te mostrar aqui. Nós estamos com temperatura próxima à sensação térmica aos 40, e os filhotinhos com as barriguinhas toda cheia de leite. Então, isso é indicativo de que eu tenho uma fêmea que está sofrendo pelo excesso de calor, mas ela está conseguindo produzir. E é muito importante que uma fêmea adaptada ela possa gerar leite o suficiente para a manutenção das suas crias. Eu diria assim, pela experiência que eu tenho, com a condição que eu já tive aqui, uma boa adaptação de chinchilas, de Nova Zelândia, de borboleta francês e de Califórnia. Esses foram as melhores raças mais adaptadas para mim aqui na condição de ambiente com estresse térmico. Então chegamos à terceira pergunta com o professor Ronaldo. Ronaldo, qual é a melhor raça para a conversão alimentar na produção de carne? Bom, a melhor raça é aquela que se adapta na sua criação. Começa daí. Agora, claro que há raças mais produtivas. Quando a gente pensa em conversão alimentar, que é a habilidade do animal em transformar em carne o que ele consome, né? Aqui nós trabalhamos com ração peletizada e forragem. Pode ser feno ou qualquer forragem verde. Muitas vezes, o cruzamento de 2 raças ou de 3 raças produzindo um tricross, ele vai lhe dar uma conversão muito boa. Que é que muita gente faz. Cruzamento de Nova Zelândia com Califórnia, com chinchila. Pode usar, optar também por um gigante para dar uma
carcaça um pouco mais alongada, né? E essa heterose causada por essas raças distintas promove no animal um potencial bastante significativo. E isso é interessante. Quanto a raças puras, se a gente quiser comentar sobre raças puras que trabalham com boa conversão de corte, a gente pode citar o Nova Zelândia, a gente pode citar o Botucatu, a gente pode citar o Califórnia, a gente pode citar o Chinchila. São raças com excelente conversão. Mas lembre que a conversão ela é um resultado positivo de uma série de fatores externos: sanidade, alimentação adequada. E qual é a alimentação adequada? É aquela que atende à exigência nutricional do animal que você está criando. Não adianta a gente pensar numa raça de uma boa, que vai trabalhar uma boa conversão, se esses outros fatores não estiverem em equilíbrio. Não há conversão, por melhor que seja essa raça. Vamos fazer então a quarta pergunta para o professor Ronaldo. Ronaldo, qual a melhor forma de criar coelhos? É em gaiolas ou é solto? Considerando o aspecto sanitário, a melhor forma é a de gaiola. Mas são vários aspectos que a gente precisa analisar. A questão de ordem econômica. Claro, eu tenho toda a seguridade possível quando eu coloco o animal numa gaiola, seja essa daqui que vocês estão vendo, uma gaiola de madeira bem feita, que ofereça conforto para o animal. A criação dos coelhos soltos, dos coelhos criados soltos, ela tem mais dois propósitos. Questão de ordem econômica, para pequenos produtores que muitas vezes não têm disponibilidade de investir na aquisição de gaiola, porque ela é cara. Em qualquer lugar do país, a gaiola ela é cara. Ou não tem habilidade em construir a gaiola de madeira. E ele tem um espaço adequado para poder criar os animais, desde que não seja no piso, no chão, porque ele vai cavar buraco e pode fugir, se for o caso. Tem que ter um pouquinho de atenção em relação a isso. A outra, vamos dizer assim, o outro ponto que se fala sobre a questão dos coelhos soltos é a questão mais do bem-estar. É você adequar o animal a um ambiente mais propício ao seu comportamento natural. Mas nas criações racionais, a gente coloca o animal em um sistema celular como esse, de forma individualizada, para que ele possa potencializar a sua capacidade de produção. Então, a melhor forma de criar o coelho é aquela que se adequa à sua condição do bolso e à sua atenção e responsabilidade para a criação. Ambos têm pontos positivos e ambos têm pontos negativos. Qual é o ponto negativo de uma criação como essa? Eu tenho um animal em que ele está totalmente fora de um espaço natural. A gaiola cria calosidades, eu preciso ter a calosidade nos pés, eu preciso ter atenção um pouco mais com esse animal, ter um pouquinho mais de cuidado, a calosidade machuca, né? E períodos muito quentes, o animal na gaiola sofre mais do que o animal que esteja no chão. E você precisa analisar quais são essas condições. Lembrando que no chão o animal está mais exposto às enfermidades e muitas vezes não é fácil você lidar com determinadas enfermidades, como a mixomatose, que pode acontecer na gaiola, evidentemente, vai depender de uma série de outras condições, mas no chão o animal também está exposto a mais a presença de insetos e ratos transitando, que são portadores de doenças, inclusive como a iméria. Chegamos então à quinta pergunta. Ronaldo, como preparar uma fêmea para a gestação? Quais são as vitaminas que ela necessita? Bom, primeiro essa fêmea, ela precisa estar adequada fisicamente para a reprodução. Ela precisa estar numa boa condição sanitária, uma boa condição corporal, e para isso a gente sabe que ela só vai ter essa condição a partir de um manejo correto, incluindo uma dieta equilibrada com todas as fontes de nutrientes. Na verdade, quando ela se prepara para a gestação, uma fêmea está apta a cobrir e ela entra no estro, ela está em estro, isso é uma consequência positiva de uma série de fatores. Sanidade, nutrição, ambiência. Perfeito. Nesse caso, não é exatamente uma vitamina, ela precisa de um suporte, de um aporte de nutrientes, que inclui as proteínas, que inclui fontes de energia, inclui as vitaminas e minerais. Como é que a gente consegue isso? Quando a gente tem acesso a uma ração peletizada de boa qualidade, você garante já fornecer isso para o animal. Ele vai te responder, mostrando que essa fêmea, após uma desmama, ela entra em estro rapidamente, ela está disposta, ela tem uma boa cobertura corporal,
E isso vai ajudar o animal a ter uma boa reprodução. Se preocupe sempre em manter uma boa dieta, que tem uma dieta com uma boa qualidade e forragens de qualidade. Coelho gosta muito de consumir forragem, a gente consegue reduzir o custo colocando forragem de qualidade e isso não vai interferir no desempenho desse animal. Chegamos então à sexta pergunta. Ronaldo, na atualidade, qual é o tamanho do mercado para o coelho de corte? Olha, essa é uma pergunta bastante relativa, porque o mercado, ele existe. Agora, se você quiser aumentar esse mercado, a gente precisa batalhar e trabalhar a questão do conhecimento do consumidor para o consumo da carne de coelho. De um modo geral, esse mercado está mais presente nos centros urbanos, onde existe um grupo de pessoas que vai pagar. Hoje o coelho é uma carne mais cara, né? Porque se produz pouco e é interessante que tem um consumidor que paga por isso, mas a gente pode popularizar esse mercado, inclusive para dinamizar um número maior de produtores. E isso vai fazer com que o preço da carne de coelho possa cair. Mas vários fatores podem interferir na questão do mercado. Num país como o nosso, com mais de 200 milhões de habitantes, cidades grandes, esse mercado está ali, basta a gente saber chegar a esse mercado. E de que forma? Com a versatilidade da carne do coelho, a gente pode apresentá-lo de formas diferentes, que é uma forma de sensibilizar as pessoas para o consumo. Uma pessoa que não tem hábito de consumir a carne do coelho, ao ver uma carcaça, ele não fica muito entusiasmado, porque, convenhamos, a carcaça apresentada do coelho não é muito atrativa. Entretanto, se a gente começa a trabalhar cortes, comercializá-lo na parte de corte, fazer a tipificação que é feito hoje no peru, que é feito no frango, e que a gente já se habituou e até mais prático, né? Isso pode ser uma forma atrativa de ampliar e trabalhar esse mercado. Agora nós chegamos à sétima pergunta. Ronaldo, qual é a criação que dá mais lucro? O pessoal quer saber. É o pet ou é o abate? Olha, eu não tenho resposta para isso. Isso vai depender de cada produtor e da oportunidade de mercado que ele tenha. A criação pet, ela tem um outro padrão de funcionamento. Ela atende a uma demanda de pessoas que querem buscar um companheiro, algo que traga uma certa animação no cotidiano dele. Escolhe gato, escolhe cachorro, coelho, né? Porquinho, hoje, porco, mini porco está na voga aí. Então isso depende muito do mercado. Eu acredito muito na criação para corte, para que a gente possa alcançar esse espaço que a gente tem nesse país para produzir muito mais e principalmente comida. Mas o mercado pet, perceba que ele cresceu muito. Eu acredito, estou falando por mim, eu acredito que proporcionalmente o mercado pet cresceu muito mais do que o mercado para a produção de coelhos para abate. Mas eu acho que tem para os dois. E lucro é algo muito relativo, porque vai depender da forma como você cria, do planejamento que você executa, do investimento que você faz. Se você fizer investimento, você vai ter lucro. Se você fizer gasto, você não tem nada, com certeza vai ser uma criação que vai lhe dar prejuízo. E agora chegamos à oitava pergunta. Ronaldo, como deve ser feita a alimentação dos animais de forma a evitar doenças? Bom, a gente pode associar logo aí que existem algumas doenças causadas por deficiência nutricional. Primeira coisa, quando a gente vai criar um animal, a gente deve procurar sempre ração de boa qualidade e ver de que forma também a gente pode produzir parte desse alimento, no caso para coelho, porque eu posso produzir o alimento para ele. Então, não seguir modismo, não seguir a orientação de quem não tem experiência. Coelho é um animal que, se você der a ração peletizada e uma fonte forrageira de qualidade, não precisa de modismo. Essa história de dê fruta, dê não sei o quê. Gente, a alimentação do coelho, você não pode estar gastando muito, porque ela naturalmente já é um pouco elevada por causa da ração peletizada. E se a gente ficar seguindo o modismo sem fundamentação teórica absolutamente nenhuma, você pode inclusive prejudicar o animal que tem um sistema gástrico muito exclusivo. Alimentos ricos em água podem causar distúrbio gástrico no animal. Então, se eu forneço ração peletizada
forragem de boa qualidade para ele, eu não preciso estar inventando moda, né? E me preocupa muito algumas pessoas que vão trabalhar, vão criar coelho pet, dão biscoito, dão pão. Nada disso deve ser dado para o animal. Você está dando um material que vai fermentar. Ele, por si só, ele já tem uma câmara de fermentação dele para trabalhar essa fermentação em cima de compostos com fibra, que está distribuído nas rações e na forragem. Ele não tem habilidade em trabalhar com um alimento que é derivado de um processo industrial, como tipo uma farinha de trigo. Isso não deve ser dado. Frutas muito ricas em água pode causar um distúrbio, porque o tempo de passagem no estômago, o estômago do coelho tem poucos movimentos que empurram esse estômago. Por isso ele come o dia inteiro e tem que ter um bom teor de fibra para essa fibra ir empurrando o alimento e ele fazendo a digestão que ele precisa. A boa alimentação, ração peletizada e forragem de qualidade. Então chegamos à nona pergunta. Ronaldo, criar coelhos para o abate dá lucro com os gastos nutricionais tão altos? Olha, eu respondi há pouco que quando você faz uma criação que você tem gasto, você pode não ter lucro nenhum. Quando você faz uma criação que você faz investimento, o lucro é certo. Isso aí é uma questão de planejamento. A gente, quando vai investir numa criação, primeira coisa, a gente olha o mercado, a gente precisa ter uma ideia do custo de produção. Isso é planejamento. Eu não posso dizer a você que dá lucro, se você não se planejar, não vai dar lucro. Mas se você fizer um planejamento, conhecendo o material que você vai trabalhar, você tendo toda uma segurança sanitária, porque é necessário, e você tendo um mercado para colocar os seus produtos, seja pet, seja o corte, isso aí com certeza você vai ter lucro. Lembre que o lucro é quando você sabe exatamente o preço que você coloca no produto, onde você estabelece a sua margem de lucratividade, porque você tem descrito todos os seus gastos. Às vezes a gente pode generalizar, tem alguma ração barata? Eu desconheço qualquer ração comercial que seja barata. Ela poderia ser mais, mas no Brasil as rações comerciais são caras. E elas ajudam a elevar o produto final, seja ovo, seja frango, seja carne, seja o coelho, pet ou outro, porque quando eu vendo esse produto, eu preciso ter certeza do que eu gastei sobre ele, inclusive a minha mão de obra. Quando a gente tem uma criação, às vezes a gente não coloca no valor do produto final o tempo que eu gasto para cuidar dos meus animais. Isso é mão de obra. Não é só alimentação, eu gastei tanto de ração, eu gastei tanto de medicamento. Não. Energia, mão de obra, transporte, tudo isso precisa ser incluído. E você só sabe se vai dar lucro se você fizer um planejamento. Então chegamos à última pergunta, a pergunta número 10. E o pessoal quer saber sobre higienização. Então vamos perguntar ao Ronaldo. Ronaldo, qual é o produto químico indicado para fazer a higienização do coelhário? Bom, gente, eu vou dizer a vocês primeiro que não usar nunca formol. Há mais de 20, 30 anos atrás, era comum no processo de higienização você pulverizar nas gaiolas, no piso, mas vamos lembrar que formol é altamente cancerígeno e a manipulação é muito arriscada. Nada de formol. Aqui, quando a gente lava aqui o galpão, o primeiro produto que a gente usa é água sanitária. Eu uso água sanitária. Em todo o galpão, nós lavamos esse galpão 2 vezes por ano. E nesse intervalo, no piso, 1 vez por mês, a gente coloca cal. Cal pó. A gente joga aqui, joga um pouco de água para ajudar a fixar, já que o piso é fresco. E isso ajuda muito a manter a higienização do galpão. Nos bebedouros, comedouros, ninhos, quando a gente lava, a primeira opção é lavar com água sanitária. E nas 2 vezes por ano que nós lavamos, depois de todo o lavado, depois de higienizado devidamente, inclusive passando a vassoura de fogo, porque eu não deixo de usar a vassoura de fogo, eu gosto muito, eu uso o produto à base de amônia quaternária, onde eu aplico aqui nas gaiolas lavadas, no piso, nas reentrâncias aqui de dentro, porque pode ter sujidade, matéria orgânica. Então eu uso isso. Então é muito simples. Manter sempre o ambiente caiado, a porta do galpão, eu tenho um pé de luz com cal,
o cal pó, né, que aqui a gente chama de cal para curral. A gente pinta também o galpão uma vez por ano com essa cal. E o produto mais químico que eu uso no cotidiano aqui é a água sanitária. Então é isso aí, pessoal. Com certeza somos todos gratos ao professor Ronaldo por responder tantas perguntas importantes dentro da conicultura. Se você gostou do vídeo de hoje ou tem alguma pergunta relacionada ao assunto, não se esqueça de deixar aqui embaixo e também deixar o seu like. Por último, queremos agradecer a cada um de vocês que segue o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.